Shonsho obe, shonsho obe, odara coloriejo, larui, shonsho obe, odara. A nós, a vocês e a quem voa, né? Sim. Camila de Moraes, cineasta, diretora, distribuidora, jornalista de formação. Sim. Por favor, melhor do que eu falar de você, é você falar de você mesma, né? Por favor, nos diga quem é Camila de Moraes. Quem sou eu? E aí, boa tarde, Boa tarde. noite, bom dia. É um prazer estar aqui dialogando, conversando, falando um pouco das experiências. Camila de Moraes. Não sei quem sou, uma pessoa em construção, uma mulher negra gaúcha que vive em Salvador há 15 anos e que vai construindo aos poucos sua identidade, sempre com quem vai chegando próximo. Maravilha. Foi de assustar quando eu fiquei sabendo que Camila de Moraes eram duas coisas. Primeiro, Camila de Moraes era do Sul. A gente tem aquele preconceito e tal, não sei o quê, mas você vem pra mostrar isso diferente, sabia? É que nem eu, né, gente? Importante é ter saúde, mas eu nasci em São Paulo. Não, brincadeiras à parte, eu acho que faço essa brincadeira com você há um tempo, nem sei se você se incomoda. Mas, enfim, brincadeira. E a outra coisa foi que descobri que você é jornalista de formação, que você, né, se formou em jornalismo. Conte pra gente como é que é esse trânsito. Eu já até dei aqui já disse que você é cineasta e tal, então a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai conversar, que é sobre cinema, sobre arte, sobre cinema negro, sobre pessoas e o mercado de trabalho. Mas como é que é esse trânsito do jornalismo para dentro do cinema? Certo. Então, a minha primeira formação é no magistério, né? Eu sou estudante, eu e meus irmãos de escola pública. E aí no ensino médio, lá no Rio Grande do Sul, eu tive que mudar de escola, porque a minha outra escola ia só até o 1º grau. E aí, nesse mudar de escola, achei uma escola que tinha um magistério, que é para ser professora, né? Professora da educação infantil. E aí era uma escola que eu queria muito estudar, que era uma escola super grande, que tinha lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E aí eu fiz a prova e passei. Antigamente a minha mãe ficava me colocando para sorteio, que lá só entrava com sorteio, o sorteio nunca aconteceu. Aí na prova eu passei por conta da escola que eu queria estudar, e aí eu fui descobrindo o que era ser magistério, o que era o magistério em si, o curso normal. E aí foi essa minha primeira formação, entender que a educação era essencial, né, que a gente estava ali podendo alfabetizar crianças, e nessa primeira base de ensino, o que a gente faz com essa formação de identidades. Então, depois disso, a gente sempre vinha para Salvador de férias com a minha família. E aí vinha eu e meus irmãos, a minha mãe com meus irmãos, e a gente sempre ficava na casa de um super amigo da minha mãe, que era o Luiz Orlando. E eles tinham uma relação muito próxima, então a gente vinha para cá no verão e o Luiz Orlando ia para lá no também para o Rio Grande do Sul. E era isso que a gente ficava, né? O ano inteiro esperando as férias de verão para vir para cá. E quando eu estava no magistério, então eu já tinha um diálogo com o Luiz Orlando de poder vir morar aqui assim que eu terminasse o magistério. E aí na época ainda se faziam muitas festas de 15 anos. E aí a minha irmã teve festa de 15 anos, me perguntaram o que eu queria, e eu falei que eu queria umas férias. Então, o meu presente foi a viagem, em vez da festa. E aí foi a minha primeira viagem sozinha. Então, eu vim pra cá sozinha, passei 40 dias, foi o maior tempo que eu tinha passado e viajado sozinha, com o Luiz Orlando. E aí foi nesse período que eu decidi, então, não, quero morar em Salvador, né? Que é muito diferente as culturas do Rio Grande do Sul e da Bahia. E só que aí quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, logo em seguida o Luiz Orlando faleceu. E aí a gente já não teria mais uma base aqui em Salvador para ficar e tal. E a minha mãe me obrigou a prestar vestibular, né? Coisa que eu falei, gente, pra quê? Vocês estão se enganando, eu não vou ficar aqui. Como assim?
E aí não tinha nada que eu até então gostasse naquele momento que eu pudesse fazer no curso superior. E aí o que mais pareceu assim interessante naquele momento foi o jornalismo. E o meu pai é jornalista, né? E aí acabou que eu prestei vestibular para uma universidade de lá e consegui cotas. Eu entrei pelas cotas, né? E para estudantes negros. E aí eu tinha a bolsa, então eu não teria como vir para Salvador, que era o meu sonho naquele momento. E aí eu fiquei mais 4 anos lá no Rio Grande do Sul fazendo comunicação, com habilitação em jornalismo, com bolsa para estudantes negros. E nesse processo, dentro da universidade, a gente tinha algumas cadeiras de cinema, que era de documentário e curta. E aí também eu fui produzindo. E aí, foi o primeiro momento que eu fiz algum trabalho com audiovisual em 2008, que aí a gente fez um curta, um doc chamado Mãe de Gay. E aí esse doc passou lá na época, tinha o Festival Universitário de Gramado, que tem o Festival de Gramado, de Cinema de Gramado no Rio Grande do Sul. E aí passou, ganhou 2 Galos de Ouro. E aí eu comecei a entender que era legal fazer coisas com o cinema e que a gente poderia falar de vários temas interessantes que a gente gostava com o cinema. E aí a partir disso eu fui trabalhar muito para ONGs, para terceiro setor, fazendo assessoria de comunicação. E aí sempre que possível eu fazia alguma coisa com o cinema. Então eu comecei a trabalhar muito com educomunicação. E aí, tipo, por conta da base do magistério. Edu é de educação. Hã? Edu vem do educação. Que aí a gente associa como que a educação pode trabalhar com a comunicação ligada e fazendo outras vertentes de comunicação para a sociedade. E aí, sempre que possível, fazer alguma coisa com audiovisual. E aí, assim, eu comecei a trabalhar mais com audiovisual na questão profissional. Mas o cinema já tinha uma ligação muito grande dentro de casa, sem eu saber, né? Depois eu fui tentando fazer conexões. A minha mãe é atriz, a Vera Lopes. O meu pai é jornalista, mas escrevi roteiros há muitos anos e tem uma produção de um doc também. E tem a relação com o Luiz Orlando, que era um grande cineclubista aqui baiano, né? Então a gente sempre teve muito relação com o cinema dentro de casa. E meus pais são separados. E aí, desde criança, esse Festival de Cinema de Gramado é um dos mais antigos que existe no país. Então, meu pai vai desde o início para esse festival, fazendo cobertura. E aí, era na época das férias escolares, então minhas férias com meu pai era ir pro Festival de Gramado. E aí, Que então, chato, cara. então, barra. desde criança eu sempre estava indo pro Festival de Gramado. Lá, ficar uma semana lá, e aí no primeiro momento era para correr atrás, para pegar autógrafo. Depois eu tinha fotos com os artistas correndo atrás. Aí depois de um tempo eu fui fazendo cobertura jornalística. E depois agora exibindo filmes e também já fui fazendo a curadoria de seleção dos filmes do festival. Então também tem uma outra relação com esse festival que é mais, além desse processo todo de passar por várias etapas diferentes, e também mais o processo familiar, né? Que era o momento assim que eu tinha de mais tempo com meu pai. Que maravilha. É engraçado porque a nossa casa, ela vai dizendo o que a gente vai ser. Eu tive a felicidade, assim, eu saí eu só era filho. Aí eu saí de casa, em 2008 vim para a Universidade Federal da Bahia para fazer o curso de bacharelado em artes cênicas. E aí depois disso eu volto para casa em 2013. Eu fiz faculdade, fiz intercâmbio, morei fora do país e voltei para casa. E só assim, aos 29 para 30 anos, eu conheci de fato minha mãe. Porque aí eu fui conhecer quais eram os seus sonhos, o que ela fazia de verdade. Porque uma coisa é o que você realiza pragmaticamente, porque você tem filho, e outra coisa é aquilo que você queria para sua vida, o que você desejava. E como a minha vida estava muito próxima do que eu desejei, eu nunca pensei em ser ator, nunca pensei em estar nas artes, mas sempre soube, seja o que for que eu escolha, eu preciso ser vertical nisso. E aí veio o teatro, veio a arte. E aí daqui a pouco eu começo a perceber que minha mãe queria ser professora, que minha mãe tinha sonho disso, daquilo, que minha mãe assistia as novelas, tipo, quando eu voltei minha mãe estava assistindo Dancing Days no canal Viva. E ela se emocionava porque ela falava assim, meu filho, eu só escutava a novela
porque no meu tempo a gente não podia assistir, né? Até porque a televisão tem aquelas relações de ter sido empregada doméstica e tal, não sei o quê. E aí ela falou assim, agora eu estou aqui no meu sofá assistindo televisão. E isso forjou muito que tipo de artista eu queria ser. Eu tinha acabado de sair da universidade, acabado de fazer intercâmbio. E aí eu falei, cara, que tipo de artista eu quero ser? Tem muito a ver com esse artista que toca as pessoas ou que se relaciona com sonhos e tal. Então, você falando da sua mãe, que inclusive é uma mulher que eu admiro muito. Eu não sei se sua mãe é assim, mas minha mãe é do tipo, eu sou Nando Zambia, até minha mãe chegar. Aí minha mãe chega, eu sou filho de Dona Rosa. Você viu no lançamento do projeto? Ela se espalha. E é engraçado que minha mãe falava assim, meu filho, eu não consigo falar. Quando ela era mais nova, ela dizia que ela tinha uma sensação física. Porque quando eu falava, Dona Rosa, o que a senhora acha disso? Ela dizia, meu filho, eu sinto minha língua engrossar na boca. E foi a relação com o teatro, os 3 filhos que fizeram universidade, ela que já fez um espetáculo, que ela falou assim, agora eu tô à vontade, eu vim no mundo para ser feliz. E a arte passa muito por isso. Mas que bacana, né? Eu tive contato com o Luiz Orlando, não o conheci. Eu era de um projeto que tinha o Circuito Luiz Orlando, que foi iniciado ali mais ou menos em 2000 Quer dizer, ou iniciado ou retomado, mas o que eu lembro foi que em 2018 eu estava no projeto e o Luiz Orlando era o patrono desse projeto de exibição. Né? A gente fez várias exibições em ponto de cultura, em escola. E aí você, agora voltando para você vem para Bahia, é difícil sair, né? Você vem para Bahia, é difícil sair, não tem pra onde correr, tem tanta coisa que atravessa a gente quando a gente vem para Bahia. Mas a professora que vai pelos caminhos do jornalismo e vem para Bahia e começa a galgar o caminho da cineasta. E aí, que caminho é esse? Foi porque... E é isso, assim, eu vim logo em seguida morar em Salvador. Logo que eu me formei, eu já vim morar, depois que eu me formei em jornalismo. E aí... E foi mais aqui em Salvador que eu comecei a produzir, né? Consegui produzir dentro da faculdade, porque tinha equipamentos, né? Apesar de a gente ser de uma família artística, a gente não tinha equipamentos dentro de casa. Então, a universidade me deu a possibilidade de poder ter os equipamentos, acesso a equipamentos e produzir. E aí eu vim para cá, para Salvador, onde eu continuei conseguindo produzir, né? Quando eu cheguei aqui, eu vim de férias, e aí, eu me formei lá, e aí ia ter o show da Beyoncé, isso em 2010. E... Já tem 15 anos que Beyoncé... Meu Deus. Que Beyoncé e eu estou na cidade, né? Gente, 15 anos. Aí você fez uma festinha com a Beyoncé pra poder chegar em Salvador. Claro, assim, eu vim pra Salvador porque era o meu presente de formatura. Então, vi ver o show da Beyoncé. Aí eu me formei, no outro dia eu embarquei pra cá. E aí o Luiz Orlando já não tava mais na cidade, então a gente teve que achar outra pessoa pra eu poder ficar na casa. Aí foi uma função pra comprar passagem, ingresso e tudo mais. E aí era verão. E aí, depois que terminou as minhas férias, eu falei, por que eu vou voltar para o Sul? Vou fazer o que lá? Eu fazia estágio nessa época num jornal e, o meu contrato ia acabar. Eles não iam renovar porque eu já não estava mais na universidade. Aí eu falei, eu não tenho emprego, eu vou fazer o que em Porto Alegre? E era isso, assim, era num momento que eu também não estava mais aguentando Porto Alegre, né? Depois de muito tempo que eu saía, eu fui ver como é que era mesmo esses retornos e a importância também de conhecer depois de fora. E aí eu falei que eu não ia mais voltar pro Sul. Aí também ligando pra minha mãe, da minha mãe não querendo fazendo que eu voltasse. Ela falou, não, então tu fica aí só se tu continuar estudando. E aí eu fui no CEAL tentar matrícula que já tinha acabado. E aí eu consegui ser aluna ouvinte, especial no CEAL para mestrado. E logo em seguida, depois eu comecei a trabalhar no CEAFRO, que era um programa de extensão que tinha dentro do CEAL, com a Vilma Reis e a Séries, que é uma jornalista lá do Sul, que morava aqui também. E aí eu comecei a continuar trabalhando como jornalista para o terceiro setor e aí fazendo vários vídeos institucionais. E aí eu continuei produzindo, então a gente fez encruzilhadas de direitos, não sei o quê. E aí que eu começo a trabalhar mais com audiovisual, a produzir mais coisas aqui na Bahia.
Então, aqui na Bahia eu comecei a testar mais coisas, caminhar mais. E aí, retornando para o Rio Grande do Sul produzindo. Logo em seguida, eu entrei no BI de artes aqui na UFBA. E aí, tinha também outra disciplina que tinha que fazer um material. Aí é onde eu fiz um outro curta chamado A Escrita do Seu Corpo. E esse curta eu consegui ir para alguns lugares. Aí a gente foi para fora do país, exibiu fora do país. E aí que eu comecei a produzir. Então, de fato, assim, a produção mesmo, eu começo mais aqui nesse intercâmbio, assim, de poder ir para outros estados, voltar em outros países. Então tá. Maravilha. Então tudo isso, toda essa introdução maravilhosa para saber quem é Camila de Moraes, e eu não tinha dúvidas que seria muito potente diante do que a gente tem feito para esse projeto, né? E agora eu vou explicar o que é o projeto, né? Elegbafo, Território Afrocênico de Celebração Negra, é um projeto que já vem dentro. É engraçado que, por exemplo, quando você se torna cineasta ou você se entende cineasta, que são dois momentos diferentes, você vai perceber que você já tinha uma relação com o cinema há muito mais tempo, que nada é do tipo. A consciência da coisa, ela vai tomando em tempos diferentes, mas onde ela nasce, talvez a gente nunca saiba. Eu, enquanto criança, sempre me perguntei por que as relações... A gente estava caminhando para um mundo muito cinza, muito opaco. Eu sou um filho de pais baianos que nasceram aqui baianos que nasceram na Bahia, é ótimo, parabéns para ele. Mas eu sou filho de pais baianos que foram para São Paulo no êxodo rural da década de 70. E que vão lá trabalhar assim, de pedreiro, vão trabalhar de empregada doméstica e tal. Adolescentes, na verdade, né? Aí, se tivesse o estatuto da adolescência, da criança e adolescente, já teria um problema aí. Mas eles vão, sim, trabalham lá. E uma coisa que quando eu era criança, eu era apaixonado, era pelas festas das casas dos meus tios. A gente ia muito para casa dos meus tios, porque assim, eram vários irmãos. E é engraçado porque a família da minha mãe casou muito com a família do meu pai. Então, assim, essa dobradinha formou acho que 6 ou 7 casais. Então eram duas famílias. Foi uma encaixadinha ótima naquele tempo. E aí tinha muita festa, muita celebração, muito encontro. A gente se divertia enquanto criança, eles se divertiam enquanto adultos. E a gente tinha uma semana muito prazerosa, porque segunda, terça e quarta a gente ainda estava rememorando a festa passada. E quinta e sexta a gente já estava pensando onde é que seria essa próxima. Só que isso, eu acho, eu tenho usado um termo agora que a gente tem adultecido. E quando você vai adultecendo, você vai se colocando de lado, colocando inclusive esses encontros. E aí entrou várias coisas, porque aí entrou a negação de ser nordestino, porque viver em São Paulo não é fácil, ainda mais você sendo sempre impregnado de alguns preconceitos, e a sua forma de defesa é negar aquilo. Então, meus tios vão entrando em algumas religiões que são bastante intolerantes. A minha mãe continua no candomblé, então isso também é um ponto de cisão. E aí a gente volta em 92 para a Bahia. E isso fica na minha memória de criança o tempo todo. Onde estão as festas? Onde estão as celebrações? Onde a gente está celebrando? Tipo assim, antigamente para mim era só festa e diversão. Depois na adolescência e na fase adulta fui pensando, onde é que estão as celebrações? Porque ali a gente se fortalecia muito. Essa família que saiu do Nordeste e foi para o Sudeste estava se fortalecendo. Dito isso, essa pequena introdução grandiosa, surge Elegbafo, Território Afrocênico de Celebração Negra, nos altos dos meus 40 anos, que é uma pergunta que talvez essa criança tenha se feito, essa criança e esse adolescente tenha se feito. A gente tem celebrado? A gente tem motivo para celebrar? O que é que a gente tem celebrado? E aí fica um prato cheio, porque a ONU instituiu nos últimos 10 anos, de 2013 a 2024, o primeiro ciclo da década afrodescendente no mundo. Não sei se você ficou sabendo disso e tal.
E aí várias ações foram feitas no mundo. Eu não sei se deu certo porque a gente já está no segundo ciclo. Então significa que alguma coisa ficou pelo caminho. Mas sobre esse primeiro ciclo, esse adolescente, essa criança, rememorou e talvez tenha se conectado para saber, tá, e nesses últimos 10 anos, isso, século e 10 anos, né? Porque a gente pode fazer essa brincadeira. O que a gente avançou? A gente tem o que celebrar. E aí a sua vinda aqui é justamente para te ter como espelho, para que você, enquanto uma mulher, com todos os atravessamentos de raça, com todos os atravessamentos de gênero, mas preponderantemente de raça, pudesse trazer pra gente essa sua história, que é fascinante, né, que passa pela educação, que passa pela arte, que passa pela cultura, mas que também passa pela emancipação através do seu fazer, através de políticas públicas, através de o quanto que é importante, né? As políticas públicas junto com a sociedade com mais saúde, junto com uma criança tendo oportunidade. Então, por isso, Elegbafo, território de afrocênico de celebração negra, está perguntando sobre isso. Quais foram os avanços da comunidade, e aí a gente vai brincar entre indivíduo e coletivo, e quais as relações de que a gente tem para celebrar. É isso. Deu para entender? Eu acho que são várias coisas que aí a gente pode ir complementando as falas, né? Acho que teve muito avanço, muitas coisas, assim, que foram possíveis serem feitas. Então, tipo, eu mesmo sou de ensino público e as duas universidades são pelas cotas, né? Então eu só tive oportunidade porque foi pelas cotas, por políticas públicas. E foi dentro desses espaços que eu tive condições de ir experimentando, né? E tendo acesso a outras coisas. Então eu acho que teve muito avanço, o movimento negro, e esse é uma luta do movimento negro, né? De políticas, de implementação, de fazer acontecer, de brigar por esses espaços, brigar por esse reconhecimento da década e tal. E aí pensando nessa questão de celebração, né? Como que a gente pode hoje celebrar essas conquistas? E porque se não fosse isso, se não fosse a luta dos nossos pais, dessas pessoas que estão há muito tempo aí tentando e fazendo por nós, a gente não estaria aqui hoje falando sobre projetos que a gente tem, sonhos nossos que também são conquistas de incentivos públicos. E aí, como que a gente faz isso? Eu acho que depois, quando a gente está nessa fase adulta, e a gente tem muito que correr, muito que prestar, muito que mostrar, aí eu acho que esse momento nosso individual de celebração, eu acho que a gente está deixando de lado, né? E aí eu acho que a gente precisa voltar um pouco para ver como que era bom os encontros familiares. Porque senão daqui a pouco a gente adoece, né? Quando a gente vê que a saúde mental da população negra tá um fiapo, além é por conta disso tudo, a gente tem que dar conta de tudo, né? E aí daqui a pouco a gente lutou tanto para ter as conquistas que a gente não consegue nem celebrar esses momentos. Então eu acho que a gente precisa também desses momentos, desses finais de semanas e desses momentos de respiros, porque senão a gente não dá conta dessa situação social que a gente vive hoje em dia. Eu acho que a gente ainda vive em grandes desigualdades, em grandes distorções. A fatia do bolo sempre é menor para nós e para nós, pessoas negras, produções. Mas também a gente não pode dizer que não teve diversos avanços, né? Diversas políticas feitas e que a gente ainda continua batalhando por elas, por manter elas e não ficar brigando por migalhas, né? Então, tipo, quando a gente diz que tem que ter política pública permanente, é que a gente que vive da arte, não pode viver de editais, né? Não posso estar sempre brigando por um edital que eu sei que hoje eu tenho, ano que vem, ou mês que vem eu não sei como que eu vou sobreviver. E chega um momento que você já foi aprovado 1, 2 vezes e você precisa dar, inclusive, espaço. Se você não tem uma política que desdobre isso, você vai estar sempre dependendo. Então, você vai trocar o proponente, você vai trocar as coisas, vai jogar o jogo, mas ao fim e ao cabo você está dependendo do factual. Você não tem uma política pública que englobe educação, arte, cultura e que faça emergir ali uma existência, né? Porque senão a gente não pode também englobar todo mundo no mesmo formato de fazer.
né? Então, e é isso. É, e eu acho que é isso, assim, como é que a gente faz essa existência nossa, né? Porque senão a gente fica sempre nessa preocupação, e aí, agora? Como é que eu vou sobreviver daqui a alguns meses? Como é que eu vou fazer? E aí é pensar nessas permanências de como que a gente vai incluir todo mundo que faz arte. E aí quando a gente chega aqui em Salvador, eu vejo assim, nossa, são tantos talentos, e como que essa, principalmente falando aqui desse cenário, como que consegue ser tão desigual e tão perverso com a maioria da população daqui, que é uma população negra, né? Quando eu vinha pra cá desde criança, eu falava, gente, é muito diferente do Rio Grande do Sul. Eu vejo muitas pessoas parecidas comigo, que lá no Sul não vejo. E é tudo muito bonito, é uma festa que não sei o quê. Aí quando eu venho morar, eu começo a ver outra realidade, porque eu só vinha no momento de férias. Eu começo a ver uma outra realidade, começo a entender um outro cenário desigual dentro dessa política. E aí a gente começa a entender que a gente não tem os mesmos acessos, né? A gente vai até aqui, depois dali a gente não ultrapassa. E aí quando a gente não ultrapassa, quando a gente não tá com os outros acessos de assinar a caneta, a gente não muda a estratégia do jogo, né? A gente não tá assinando ali aonde tá indo esses recursos. Eu tô aqui dizendo, ó, é ideal isso e isso, mas de fato lá é uma outra pessoa e provavelmente quem vai assinar é um cara branco com uma outra realidade, que não vai ultrapassar, não vai dar acesso, né? Então, eu acho que a gente pensar essa forma de existência, mas também tentar celebrar as nossas conquistas, os nossos passos que foram tão difíceis até chegar aqui. Sim, e tem uma coisa, assim, depois que eu comecei a fazer esse projeto, todo mundo via duas pessoas batendo uma lata e mandava pra mim, Nando, tá vendo? Celebrando. E aí eu comecei a perceber uma coisa que a gente deveria tomar muito cuidado. Eu tô fazendo uma divisão ainda muito embrionária do que é festa, do que é celebração, né? Como se eu estivesse convencionando de que quando você festeja, talvez tenha ali um entrelaçamento festivo, de alegria, mas quando é como se o celebrar fosse adensar essa festa. Você tem motivos e motivações, você está mais consciente daquilo, porque a gente deixou de registrar os rituais. Esse espetáculo, ou essa dramaturgia, ela vem para dizer Exu, né, Elegbara. Você me perguntou, agora eu vou dizer, what is this, Elegbafo? Você viu meu inglês da Califórnia? Amo! O que é Elegbafo? Elegbara é Exu. O Elegbara é o Exu destinado ao poder. É aquele que tem poder. E bafo vem dessa relação quente. Tem várias ramificações, mas o quente do fogo, o quente da temperatura das festas, o bafo do Pajubá, né? Tá bafo, viado, essa coisa toda. Elegbafo é a junção desses dois universos pra gente, inclusive, pluralizar, pra gente dizer que não tem caminhos de ida ou de volta, é uma relação mais horizontal, mas que a gente precisa estar junto, precisa se ver. Talvez essa criança minha esteja ali batendo na porta e diz, vamos reunir. Talvez eu vou reunir todos os meus tios. Mas não dá, porque morreram alguns, né? Mas é isso, Elegbafo é uma junção de que a gente faça um espetáculo festa, onde a gente possa reunir pessoas, conhecidas ou não conhecidas, para que a gente possa celebrar. Como está se dando essa dramaturgia, o ponto fulcral dessa dramaturgia é Exu, que é o senhor da festa, que é o senhor dos encontros, que é o senhor que leva e traz os seus pedidos, e está completamente irritado, porque ele tem atendido o seu pedido, ele tem levado até as divindades vão intervir na rota do mundo, porque para que Exu faça o seu pedido acontecer, ele roda o mundo ao contrário. E a partir disso, quando é o grande momento de celebrar, o que a gente tem? Qual é o próximo desejo? Então Exu que está levando e está trazendo, está se sentindo usado. E está perguntando, não, é na celebração que as coisas se adensam, é na celebração que as coisas se constroem. Não é uma festa. Porque talvez o sistema tenha cooptado a noção de festa. Vou usar seus 15 anos.
Os 15 anos, em outras e tantas outras, porque são várias sociedades que usam os 15 anos. Ele não é a festa do dinheiro ou a festa do vestido. Ele é o momento onde uma mulher... E talvez você tenha feito exemplarmente o que significa isso, eu vou explicar. Os 15 anos, ele sempre foi um ritual de passagem. Quando aquela menina tira o vestido da criança e veste o vestido da mulher. A partir disso, outras responsabilidades naquela comunidade faziam com que ela pudesse existir de outra forma. O sistema, ele cooptou isso e disse, não, são os vestidos bonitos, é a festa que você mostra para a sociedade e é o que você mostra de que você está bem. Às vezes você não tem nem dinheiro para fazer isso e você faz. Por que eu acho que você talvez tenha feito isso inconscientemente ou conscientemente? É que quando você faz 15 anos e você pega essas suas férias e vem para cá, define qual mulher você vai ser. Você vem se conectar com essa cineasta, que é do tipo, você vem nas pílulas e durante 40 dias você passa fora de casa numa grande férias onde você está sozinha. Então esse presente que você se deu também transformou essa menina, metaforicamente, nessa mulher. Então são essas tecnologias que a gente precisa se conscientizar e tentar trazer pra gente como quais são os rituais de passagem, né? Uhum. Rituais de passagem, tipo, será que a festa de graduação tem que ser a grande festa? Só serve se tiver um buffet incrível? Só serve se... Tipo, hoje eu sinto falta, Brasil. Da minha festa de formatura, sinto falta. Porque eu tenho uma sensação... Teve? Eu não tive. Uhum. Eu não tive porque não dava para ser uma grande festa. O pessoal de teatro tem um problema, porque o pessoal de teatro é isso. Empresta uma pessoa. O pessoal de teatro tira algumas coisas do lugar e não coloca outras. Então, eu entendo que a festa burguesa ou com a ideia de burguesia possa não nos servir, mas a gente tem que colocar alguma coisa no lugar. É um espetáculo, é uma performance, é uma junção, é reunir contação de história. Como é que eu reúno minha família para festejar que eu passei por aquele universo? Né? Então, eu tive a felicidade, a universidade para mim foi uma porta de entrada para muita coisa, inclusive para conhecer outros países, assim como foi para você. Mas eu sinto falta disso, né? Então os rituais, quais são os rituais de celebração? O que a gente faz pra gente não achar que toda vez que a gente vai celebrar, o ideal é que a gente reúna pessoas e gaste muito dinheiro e que isso é a festa. Não, celebrar é uma coisa muito mais íntima, né? E muito mais revolucionária, porque ela tá te conectando ao próximo passo. Uhum. E por falar em próximo passo, que eu falo demais... E aqui quem tem que falar é você. O caso do homem errado. Em que lugar ele se estabelece na sua história? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? Eu lembro daquele frisson, olha só, tá passando tantas etapas, daqui a pouco será que vai rolar essa indicação hollywoodiana, sabe? Vocês foram para uma seleção muito fina, um pente muito fino, né? Uhum. Então, conta pra gente o que é o caso do homem errado. Sim. Eu acho que vai vir muito dessa questão também de celebração. E aí você tá falando de Exu e alimentar. De alimentar Exu, né? Como é que a gente alimenta Exu e como que a gente continua essas celebrações. Eu acho que vem disso, assim, também. A gente aprendendo, no processo a gente vai aprendendo até para não adoecer. A gente vai aprendendo como é importante cada passo que a gente dá, né? Cada passo que a gente dá e de que forma que para nós é grandioso esses passos. A gente fez o caso do Homem Errado. O caso do Homem Errado é um um longa, e ele fala sobre o genocídio da juventude negra. Ele é um filme que conta a história do Júlio César. O Júlio César era um homem negro lá no Rio Grande do Sul, que foi executado pela segurança do estado do Rio Grande do Sul. E ele foi executado por ser negro. Isso na década de 80.
E aí é uma história muito próxima, porque ele era irmão de criação do meu pai e padrinho do meu irmão. É, e aí eu tava ainda na universidade quando a gente começou a pensar na possibilidade de fazer esse filme. Eu tinha uma cadeira de jornalismo investigativo e aí eu fiz uma matéria escrita sobre esse episódio. E porque é um episódio que eu acompanhei dentro de casa, na medida do possível, da idade que eu tinha e do entendimento que eu ia tendo sobre essa história. Então, depois dessa matéria, eu, na época, tinha uma câmera mini DV, uma câmera pequena, assim, e aí eu fui gravando os depoimentos para poder fazer a matéria escrita. Depois disso, eu já estava morando em Salvador, e aí eu comecei a ver o que tinha ali e pensar, então dá para fazer um material, um curta, dessa história. E aí a gente tentou captar de várias formas, né? A gente fez financiamento coletivo, tentou edital, tentou patrocínio, tentou várias coisas e não conseguiu. E aí acabou fazendo uma parceria com uma produtora lá do Rio Grande do Sul, a Praça de Filmes. E aí a gente conseguiu gravar. Então eu já morava aqui, e aí eu voltei pro Sul em 2016 para começar as gravações. Foi uma produção independente, a gente gravou e aí a gente teve vários materiais. A gente tinha muito material de jornal e rádio, TV, e a gente ia por esse caminho. Só que depois que a gente começou a entrevistar as pessoas, o depoimento delas estava muito mais forte para nós e estava muito conectando uma coisa com a outra. E aí acabou que se transformou num longa e eu até hoje, assim, tenho uma dificuldade imensa de cortar os materiais quando gravo. E aí fico, mas essa frase é muito importante. Mas esses mais 5 minutos, mais 20 minutos. O filme já tem um dia e meio, mas esses 2 minutinhos. E agora? E aí virou um longa, né? Um longa que a gente não sabia nem como trabalhar. Virou um longa. E aí a gente lançou no ano seguinte ele, em 2017. Aí a gente fazia 30 anos do caso. E aí, quando ia fazer 30 anos, em maio, a gente lançou com uma marcha lá em Porto Alegre, falando de Vidas Negras Importam. E a gente conseguiu um cinema. E aí foi todo mundo, a gente lotou o cinema e tal. E conseguiu muita divulgação também. E aí isso também a gente não sabia como funcionava muito a indústria do audiovisual. E aí, tipo, se tu lança para alguns festivais, o filme não fica mais inédito, e aí tem várias coisas assim que a gente não entendia até então, mas a gente tinha um compromisso que era fazer a questão dos 30 anos do assassinato do Júlio e a gente marcar esse território, falar sobre vidas negras que jovens continuam até hoje. A gente está em 2025, né? Toda hora, cada vez mais a gente vê notícias de pessoas negras sendo assassinadas. E aí a gente fez isso e depois a gente tentou começar a fazer uma circulação do filme por festivais. A gente conseguiu logo em seguida passar no Festival de Gramado, numa seleção que era não competitiva, na Gaúcha, né, porque não era mais inédito. Aí depois a gente no final do ano foi pro Uruguai, e a gente ficou tentando muitas seleções durante o ano todo, e não conseguia. E aí, algumas são pagas e tal, a gente não tinha dinheiro, a gente fez de novo um financiamento coletivo, até que no início do ano a gente falou, não dá mais pra fazer esse caminho. A gente não consegue, e aí tu fica pensando assim, porra, o que que acontece, né? Um material que não é bom, o que que tá acontecendo e tal. E aí, só que a gente tinha uma discussão, na real. A gente tinha uma discussão e tinha um material pronto e a gente sabia que tinha pessoas conosco nessa caminhada, né? Sempre que a gente anunciava, vinha muito da comunidade negra gaúcha conosco nos eventos. E aí, por conta disso, em 2018, no início do ano, a gente falou, então, vamos para o circuito comercial. Vamos colocar o filme na sala de cinema, já que a gente não tá passando em nenhum lugar. Vamos colocar o filme na sala de cinema. E aí conversou lá com uma sala de cinema em Porto Alegre e a gente lançou. E aí, para nossa surpresa, começou a vir algumas histórias.
E aí veio uma pessoa me procurou, uma pesquisadora me procurou para saber a quantidade, o tempo, a minutagem do filme e como é que a gente estava fazendo essa circulação. E aí quando a Fernanda me procurou, aí ela falou: Camila, a partir dessas informações, então você é a segunda mulher negra no Brasil com mais de 100 anos de história no cinema que consegue colocar um filme em cartaz. Né? A primeira foi a Adélia Sampaio em 84 e agora você. E aí a gente começou a entender um cenário que existe no país, né? A gente começou a entender, a gente vive num mundo racista, o Brasil é racista, e a indústria do cinema também é racista, né? Então, a gente começou, além do início que a gente dialogava sobre a questão do genocídio da juventude negra, a gente começou a dialogar sobre a questão das pessoas negras produzindo cinema. E aí, na época, a gente somos mulheres que estavam à frente, né, mulheres negras que estavam à frente do projeto e falando de como que era esse acesso para a gente poder entrar dentro dessa indústria. E por que esse filme não passava, como é que tinha um longa feito por mulheres negras que não estava circulando pelo país. Aí, logo depois, a gente vem para Salvador, ficar em cartaz em Salvador. Aí foi o período que a gente mais tempo ficou em cartaz, a gente ficou 1 mês em cartaz aqui na Bahia, sempre fazendo ações. E aí a gente começou a circular, a gente passou 1 ano circulando com o filme em circuito comercial, e aí vem isso, assim, então a Adélia Sampaio em 84, ela colocou Amor Maldito em São Paulo em cartaz, e a gente começou a fazer a circulação com um documentário, o dela é ficção, o nosso é documentário, e a gente fez circulação pelo país. Então, tem esses marcos, e a gente entende que tem uma dificuldade muito grande de a gente conseguir acessar esse circuito comercial. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com distribuição. Então, isso foi em 2018, mas aí eu também tinha uma base, né? Eu tinha uma família ali que tinha amigos, que tinha cartões que estavam financiando. Financia passagem, financia não sei o quê, parcela, não sei o quê. Aí eu lembro que aqui a gente foi pro Acre, aí ninguém mais tinha cartão, uma amiga da minha mãe do serviço pagou a passagem pra ir pro Acre, pra poder exibir lá no Acre. Obrigado, viu? Obrigado, sério mesmo, obrigado. Eu poder ir, e aí depois disso que a gente começou a falar muito sobre, né, alguns festivais voltaram a nos chamar. Então, a gente voltou a ter seleção com o caso do Homem Errado, a gente voltou a circular por festivais, aí começou a ganhar prêmio, mas foi muito através desses chutar a porta para conseguir entrar. E aí falando da questão de celebrar e tal, a gente entendia que era muito difícil chegar nos festivais. Quando chegava nos festivais, era muito difícil ser premiado. Uhum. Aí eu falei, gente, a gente já chegou aqui no festival. A gente provavelmente não vai ganhar prêmio. Então, no momento que a gente for lá exibir o filme, eu não sei se eu vou ter o microfone de novo na mão. Então, eu vou falar tudo que eu preciso falar agora. Vamos celebrar esse momento aqui, celebrar que chegou no festival. Então, a gente comemorava sempre toda hora a gente fazia. E aí isso foi fazendo a divulgação. Porque falava assim, o bonde do filme tá chegando em tal estado. Aí um monte de gente ia. Aí as pessoas que a gente não conhecia, um monte de gente ia. Então, isso foi fazendo, e essas celebrações foram fazendo a gente continuar e ter fôlego para ficar fazendo isso durante 1 ano. E aí, era interessante também, porque eu não conhecia quase ninguém dessa indústria do audiovisual. Então, eu muito puta da cara com todo mundo. Eu xingava todo mundo. Aí depois, Camilo, fulaninho, amigo do fulaninho, Puro suco da raiva. Eu, muito indignada, caralho, muito, xinguei. Nossa, xinguei o Deus e o mundo. Deus e o mundo, as pessoas, tem gente que nem olha na minha cara. Eu falei, tá, agora eu sei quem vocês são. Mas, enfim. E aí, nesse circular, a gente também, em 2018, entrou na lista para poder ser um dos representantes do Brasil para entrar no Oscar na categoria estrangeira. Isso em 2018, que era para 2019, né? E aí, nessa época, foram 20 filmes brasileiros, mas aí também tem todo o sistema que a gente tem que entender, né? Naquela época, na nossa época, só podia filmes que tivessem ficado em cartaz. Então, e que tivessem passado em São Paulo e no Rio. Aí a gente começou Porto Alegre, Salvador, foi pro Acre. Aí, no último momento, a gente foi para São Paulo. Aí, do período lá da inscrição. Chola, né?
É uma coisa surreal. Então, tipo assim, aí depois tinha que fazer uma campanha super grande para as pessoas votarem. E aí isso tudo é muito dinheiro, né? E aí a gente começou a entender que distribuição é muito dinheiro. E que é uma parte essencial da cadeia do audiovisual, porque a gente produz. E depois de produzir, como é que a gente vai fazer com que essas obras cheguem no público? A gente levou 8 anos para conseguir produzir o filme, né? Desde o momento lá, até conseguir gravar. E aí depois para a distribuição foi muito difícil. Aí eu falei, gente, eu achava que produzir era difícil, mas distribuir esse filme foi mais difícil do que a gente estava imaginando. E aí, a partir disso que eu comecei a entender, ó, então vamos começar a trabalhar com distribuição, que é essencial. E que eu conheço várias pessoas parecidas comigo, pessoas negras, que não conseguem fazer com que os filmes cheguem nos locais. E os filmes são bons, né? Então, tipo, os filmes não são selecionados para os festivais porque tem uma curadoria ali de pessoas que não são parecidas conosco, que não acham interessante a nossa pauta, a nossa narrativa. Não vem com outros olhos essas produções. E aí, se a gente não tem acesso às circulações, eu produzo muito curta. Os curtas, para chegar nos lugares, é difícil. Então, se eu não passo numa mostra, aonde que eu vou passar? Eu não vou pra TV, eu não vou pro stream, eu não vou aonde que eu vou exibir esses filmes? Como é que eu vou dialogar com as pessoas? E o essencial de uma obra é o diálogo com o público. E aí, a gente vai fazendo todas as conexões, né? O Luiz Orlando trabalhava com o cineclubismo, onde ele botava as fitas VHS e levava para os bairros. Então, a gente tem muitas ações que a gente ia com o Luiz Orlando, que era ver filme nas comunidades, passando em bar, passando em associações, passando em diversos locais. E o que a gente vem fazendo hoje com o Circuito Filmes que Voam é fazer com o principal, fazer com que a obra chegue na população. E numa população que a gente quer, o diálogo, que são pessoas como nós. Então, quando a gente vê lá em Lauro, vê em Alagados, a sala cheia e crianças, e depois pessoas com mais de 60 falando sobre aquelas obras, se conectando, isso é o fundamental. E isso só vai ser feito se a gente tiver um pensamento de circulação e de estratégia de distribuição para essas obras. Então, isso só pode ser feito com recurso financeiro. Então, por isso que a gente fala que é extremamente importante a gente também ter acesso a esses recursos financeiros para fazer com que isso aconteça. A gente tem as particularidades, a gente tem a dificuldade e esse projeto, ele não tenta de forma alguma, mesmo, tá longe de querer ser um projeto que a gente vai romantizar alguma coisa, porque inclusive eu tive muito medo de que Elegbafo, território afrocênico de celebração negra, virasse uma festa, onde virasse um cartão que as pessoas dissessem, tá vendo? Vocês têm o que celebrar. Tá vendo? Vocês avançaram. E a gente esquecesse, de fato, de que ainda falta muito. Inclusive porque a gente está trabalhando desde o acesso à subjetividade. Isso é um caminho, tipo, uma gama enorme precisa de acesso, outra gama precisa de emancipação, outra de empoderamento, outra de não sei o quê. Até a gente chegar à subjetividade, que é você se entender como indivíduo, não com individualismo, e sim como individualidade, tem um caminho enorme. Mas você falou de Luiz Orlando, você falou do cineclubismo de Luiz Orlando, você falou do seu caminho até chegar, alguém te encontrou, alguém te disse, alguém te deu o caminho das pedras, ou te deu não, você conquistou através dessa relação que você estava abrindo. Mas enquanto avanço, você consegue fazer um paralelo da Camila hoje, que entende, tipo assim, você não tá fazendo, tá muito próximo do que Luiz Orlando fazia, o que você está fazendo, né? Você se torna distribuidora. Luiz Orlando precisava que as pessoas vissem, então ele estava levando para as comunidades. Você tá unindo isso e dando um passo. Você consegue fazer esse paralelo desse amadurecimento, dessa relação, dessa outra forma de agir que tem o mesmo princípio, mas tem uma outra dimensão? Sim, eu creio assim, ó, o cinema avançou muito, o cinema negro, e as pessoas que estão produzindo cinema têm avançado muito. E
estão podendo falar sobre diversos temas e pautas que lhes são pertinentes, né? Para além de falar de violência, falam de afeto, falam de diferentes formas de narrativa, ficção, doc, indo para todos os lugares. Então, eu acho que isso é um grande avanço, onde a gente pode expressar de diversas formas como a gente quer contar essas histórias e as formas que a gente precisa contar. E esses avanços de conseguir fazer com que essas obras circulem, né? De chegar num circuito comercial que é extremamente difícil, de como que a gente faz com que outras obras cheguem nesse espaço de comercialização, de pontuar, de conseguir investimento financeiro para isso acontecer. Então, esses são avanços onde existem pessoas produzindo longas, existem pessoas negras produzindo, e cada vez mais agora, quando a gente vem falando de 2020 e 2022, com acesso às políticas públicas, a gente está tendo um boom de produções com investimento e com recursos que para nós a gente considera alto, porque a gente tá muito entre aspas. Tem gente conseguindo produzir seu primeiro longa com 1 milhão. Uhum. Que até então a gente acharia isso, a gente não teria esse acesso, né? E aí, para nós, para muitas pessoas negras, isso é um valor super alto. Mas quando a gente coloca dentro da cadeia do audiovisual, as pessoas estão produzindo, 1 milhão não é nada, né? 50 milhões, trilhões. Então, há uma diferença ainda muito grande, né? Há um lugar muito difícil e que a gente ainda precisa adentrar. Mas isso são alguns avanços que a gente não pode mais recuar. Então, se hoje eu estou produzindo com esse 1% do bolo que tem, ano que vem a gente vai ter que produzir com mais, né? Então, a gente não pode, se hoje a gente está conseguindo fazer uma circulação desses filmes, pensando nesse cineclubismo, nessa circulação, nessa distribuição, ano que vem, para a gente se manter, a gente também tem que se manter da mesma forma. Esses espaços precisam ser adequados para receber esse público. E seja o público que for, seja a pessoa que está em situação de rua, seja o morador, seja o secretário, seja quem for, esse espaço tem que estar bem preparado para receber essas pessoas. E essas pessoas se sentirem à vontade nesses lugares, né? A gente fala muito do se sentir pertencente a esse ambiente. E a gente se sentir pertencente, a gente tá à vontade nesses locais. Então, assim como eu estou à vontade numa celebração, eu tenho que estar à vontade num set de gravação. Eu tenho que estar à vontade num diálogo com uma sala de cinema onde a negociação é institucionalizada. Eu tenho que saber dialogar sobre isso. Eu tenho que saber como chegar e conseguir estar à vontade. Então, eu acho que os avanços e os paralelos que a gente vai fazendo é que essa caminhada, ela foi construída para que a gente pudesse estar aqui, né? Assim como o Luiz Orlando tiveram outras pessoas ali com o Luiz Orlando, e está sendo construída para que a gente possa continuar fazendo a mesma coisa com outras ferramentas em mãos. Foi lindo ver, assim, entre outras, o circuito Filmes que Voam. Em Lauro de Freitas a gente tinha, tipo assim, é muito louco porque a gente teve um público muito assíduo, mas o público, lá em Lauro de Freitas, o público, as pessoas que foram em todos, são as pessoas que frequentam o espaço, mas tipo, tinha uma comunidade que tem autismo, que tem as chamadas relações de cognição, que talvez elas não correspondam com a nossa, mas tem um outro ponto que fez com que aquelas pessoas fossem todos os dias assistir, né? Pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, e também pessoas em situação de rua. E é louco porque a gente sempre fala, não, mas não vai entender, não vai tocar, não vai atravessar, porque eu acho que a gente subestima a arte. A gente faz duas coisas. A gente subestima a arte e o receptor. Porque a função da arte é atravessar.
Então, do tipo, esse filme tal pessoa assiste, aí aquele filme tal. Não, você tem uma indicação, porque tem coisas que vão tocar. Mas sobre atravessamento é do âmbito individual, é do âmbito de cada um. E ver, inclusive ver, né, a barricada que se criou em torno dessas pessoas para que elas se sentissem à vontade. Tipo, elas têm direito àquilo. Elas têm, e ter acompanhado esse processo foi muito bonito também. E aí quando a gente fala assim, específico desse circuito, e aí tipo, os filmes que a gente levou, na maioria foram filmes feitos por pessoas negras e por mulheres, e que tem uma outra narrativa e um outro olhar que vai colocar nessas obras. Então a identificação disso passa por outras perspectivas, então o público também se reconhece de outra forma. E aí, quando a gente tem uma indústria do audiovisual feita sempre por uma parcela da população brasileira, que a gente lê pessoas brancas, na maioria masculinas, esses filmes que têm muito recurso financeiro e que estão contando uma parte só da história, que muitas vezes não dialoga com o que a gente é, com o que a sociedade é, a gente vê o quão isso fica déficit para a nossa identidade, para a nossa construção enquanto sociedade. E aí a gente vai percebendo que, só aquela parcela, aquela mínima parcela está com a maior parte dos recursos para produções. E olha a diferença que tem, olha o que a gente pode fazer com 1%, olha o quão a gente está fazendo com 1% desses recursos. E se isso não for dividido, quanto que a gente vai mostrar mais o que é de fato o Brasil, né? O que é de fato essa diversidade. Porque aí a gente agora começa a falar de diversidade no audiovisual, mas a diversidade no audiovisual, e aí brigando muito por políticas, ela ainda continua tendo acesso, quem tem acesso e contando essa diversidade é as mesmas pessoas. Então a gente fala assim, vamos falar de diversidade, mas são as mesmas pessoas desde que elas estejam falando sobre a diversidade. E essa diversidade não vem para a nossa mão. A gente ainda não está tendo esses recursos para poder falar sobre nós. Então... E é engraçado, só para somar, é engraçado porque parece que o mercado está encharcado dessa diversidade, mas às vezes são as mesmas pessoas falando sobre uma outra coisa. É esse cenário que está aparecendo, né? Porque aí elas perceberam, então eu não posso mais, dessa forma que a gente estava fazendo, não está mais dando. Mas então eu vou, agora a gente estava tendo uma grande discussão do audiovisual, que era uma atriz conhecida interpretando uma atriz branca, interpretando uma personagem negra, uma atriz cis interpretando uma personagem trans, e isso veio à tona, essas discussões, o quanto que a diversidade desde que seja contado por elas e da forma delas, e aí como é que a gente muda esse cenário. Então... E toda hora a gente vai ter que ficar brigando. E aí toda hora a gente tem que estar levantando a pauta para poder dizer que não está correto. E o que você acha que mudou? Eu acho que teve muitos avanços, né? Porque a gente está aqui podendo dialogar sobre e está produzindo. Então, eu acho que teve avanços quando a gente consegue a política pública dizendo, não é possível não ter cotas. As cotas são essenciais. Então, não é possível não ter cotas para a gente conseguir acesso a isso. Então, eu acho que mudou nessa forma onde a gente consegue brigar pelos nossos direitos e se cumprir esses direitos. A gente está brigando pelos nossos direitos. Agora a gente tem que conseguir se cumprir eles na plenitude, né? Sem falsidade ideológica, sem passarem por cima desses percalços. Mas eu acho que esses são os avanços que a gente tem, de conseguir estar produzindo. Se a Camila de hoje, né, uma mulher que passou pela universidade, passou pela educação formal, que fez o curso normal, pudesse falar com a Camila que quis ter umas férias na Bahia porque algo na Bahia interessava, algo no cinema interessava, algo das relações estabelecidas aqui interessava. Se essa pessoa pudesse falar com se você hoje pudesse falar com essa menina de antes, o que você falaria para ela sobre o que você faria?
Eu acho que é tipo, acho que é celebre mais, não leve a vida tão a sério quanto tá sendo levado agora, né? Tipo, vinha pra cá para celebrar, para curtir, para ver o sol nascer, para ir à praia, coisa que hoje em dia não tem mais tempo de fazer. Uhum. Então, eu acho que volte a celebrar os pequenos passos da vida que a Bahia te deu. Tipo, a Bahia mostrou que isso é lindo, né? Então, volte para isso. E se a Camila de hoje pudesse falar com a Camila daqui a 20 anos, o que você alertaria ela? Continue indo à praia. A melhor coisa que tem é o mar, gente. Então, Camila de Moraes, um brinde à sua existência, um brinde à nossa existência e que a gente se encontre nesse lugar. Eu tenho plena certeza de que eu tenho que me rever muito e como eu não costumo mentir, o que eu estou fazendo em cena é o que eu estou prospectando de vida. Eu gostaria muito, muito, daqui a 1 ano, 2, 3, voltar e falar, Nando, eu acho que esse projeto também modificou você, porque agora eu estou identificando, mas isso também é um tratamento para mim. Então, celebremos, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua presença, né? Nem sei se vai valer alguma coisa, né? Mas vamos lá. Vai. Hoje um colega, eu mandei mensagem para ele e falou assim, amigo, se você quiser fazer o formulário que eu mandei, que uma ziou também a orelha esquerda aqui não fez. Se você quiser fazer, pode fazer. Ele disse, Nando, eu respondi tudo. Eu só travei na parte pessoal, porque eu não acho que a minha vida seja interessante. E aí eu fiquei com vergonha de mandar. E eu falei, fale mais sobre isso. E aí eu falei assim, amigo, se um homem que saiu de Recife, eu não quero saber o lugar de dificuldade. Eu estou falando de um homem negro que adentrou a universidade, que hoje está no doutorado, que fez intercâmbio na Europa, que é funcionário público e que finalmente também se entendeu como uma pessoa LGBT, né? Lutou tanto tempo e hoje está amando muito amplamente, muito abertamente. Se esse homem não pode se ver enquanto espelho de avanço, você nunca vai entender que você é referência. E quando você fala assim, espero que sirva, vai servir sempre, porque quando a gente se vê no espelho, ele pode ser muito perverso, mas ele também pode ser um grande afago. E eu estou tentando fazer esse movimento aqui, e as pessoas que estão sentando aí, basicamente são os meus espelhos, porque as minhas necessidades coincidem muito, né? E ir se vendo dentro disso, então vai servir, já serviu, serve muito. A gente deixou de se identificar nos rituais de celebração. A gente deixou de se encontrar nos rituais de crescimento. Para quê? Para se identificar no lugar de dor. Então, se você é uma mulher negra do Rio Grande do Sul, e aí temos o BBB para falar sobre a Carol, né? Que não foi bem um bom testemunho, mas de uma hora para outra, a gente começou a dizer, a gente precisa se encontrar não na luta, e sim na dor. Então, se você não é retinto, cala a boca, porque aqui só falo os retintos. Aí, não, se você é negro, mas aqui você fala... Em que momento a gente teve que criar uma escala de dor para poder falar? Então quer dizer que se você não passou fome necessariamente, você não é negro o suficiente? Se você não... Ainda está confuso isso na minha cabeça, então por isso que está vindo tão tropeçado o pensamento. Não, acho que é isso. A gente não precisa passar pelas mesmas trajetórias para dizer que somos pessoas negras existentes nesse país, né? Se a minha mãe teve uma trajetória, a gente a partir daqui eles fizeram com que a gente pudesse ter outra, e aí a partir disso, isso não diminui a luta de nenhuma das pessoas. Pois é. E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem um avanço, e aí talvez seja de entender essa pluralidade dentro dessa diversidade. E aí talvez seja um movimento pra gente, a gente não endurecer tantas coisas. Dito isso,
agradeço a sua generosidade, a sua presença, seu Já deixei encantamento. meu telefone, aquela hora eu já deixei o meu contatinho aí, gente. Qualquer coisa Gravado, sobre registrado. cinemas, festejos e café da manhã, Camila de Moraes. Mira, obrigado. A gente já brindou, mas vamos brindar de novo. E axé pra você. Pra nós. E que agora você possa ter um bom show de celebração desse momento que se deu de presente os 17 anos? 18. Um carinha de 17. Axé e simbora. Valeu. Tchau.